hip hop, tio. Fala pessoal, Noemi Rodrigues aqui para a gente iniciar a nossa oficina de desenho do projeto Arte Delas. Essa oficina a gente vai ter uma introdução aí sobre composição e peso visual. Eu estou fazendo aqui para vocês no computador, né? Porque quando eu fui testar na câmera aqui, fazer o desenho na câmera, eu achei que ficou difícil a nitidez para vocês enxergarem. Então a gente vai fazer aqui no computador, porque é uma aula bem simples, mas muito importante para quem quer ilustrar, e bordar, desenhar e fazer a sua própria arte aí a partir dos bordados, tá bom? Então vamos lá, vamos começar falando sobre composição e peso visual. Nesta aula a gente vai ver alguns princípios sobre a composição em perspectiva. E a gente vai ver do que se trata, afinal, a composição e o peso visual. A composição, ela é uma ordem de uma série de elementos, né, dentro da imagem, que enfatiza assim o sujeito ou o tom ou a ação dessa imagem. E assim como para torná-la mais facilmente compreensível ou mais esteticamente agradável para quem observa, né? Tal ordem marca o ritmo visual da imagem, como vai ser lida pela pessoa que a contempla. Além disso, ela cria uma estrutura de relações entre os objetos, né? E essas relações elas vão suscitar aí uma resposta na consciência desse mesmo espectador que está vendo a imagem. Tudo isso, né, que eu estou falando, é muito difícil de controlar. Quanto mais elementos a gente acrescenta, mais existe interação entre eles. E o sujeito, ele tá sujeito a diferentes interpretações, né? A pessoa está sujeita a diferentes interpretações. Por isso, cada artista ou cada espectador interpreta a imagem de uma maneira diferente. Como pode ver, né? A composição ela é um terreno muito complexo, que precisa muitos anos de estudo. Qualquer criador, né, qualquer criador que está sempre em constante pesquisa, sabe disso, que é muito difícil controlar esses aspectos. E sendo assim, a gente não vai aprender toda essa teoria, né, só nessa pequena oficina, nessa pequena aula. E a gente vai dar algumas diretrizes que podem servir para você, para que você reconheça esses elementos, né, e a interação entre eles, né. Nas imagens que a gente vai ler, né, tanto depois dessa aula, você vai conseguir ter uma percepção maior dessa teoria, né, e também, quem sabe, iniciar sua própria pesquisa aí nesse assunto que é vasto, é muito interessante e muito importante para quem quer trabalhar com composição visual. E esses elementos, né, tem vários elementos aí que são mega importantes dentro da composição, são vários tipos, que são eles: o ponto, a linha, a cor, contraste, a hierarquia, o equilíbrio, o peso, a forma, uma infinidade de elementos, né? E que conforme você está vendo, né, conforme você está me ouvindo, aí você pode ter certeza que são quase infinitos. E que na imagem todos eles interagem entre si. Então agora, a partir de agora, a gente vai elencar alguns elementos, né, e como eles funcionam na ação, né, nessa ação que a gente vai fazer da imagem. Então, o primeiro que a gente tem, que talvez seja o mais importante, é o plano, né? No caso, o plano aqui seria a folha de papel, né, que você está desenhando, ou, no meu caso aqui, essa folha, que seria o nosso plano, tá? Isso aqui é onde vai abrigar o desenho, é onde vai
onde nós vamos fazer a nossa imagem, é esse plano aqui, certo? Toda essa folha branca aqui. É a moldura, por assim dizer, né? E outro elemento muito importante que a gente pode falar aí são as linhas, né? Quando a gente tem linhas aí no nosso desenho, também é uma espécie de representação gráfica aí da nossa imagem, né? Muito importante. Então, quando a gente tem as nossas linhas, nós podemos direcionar, né? Quando a gente faz, por exemplo, um quadro aqui, a partir de uma linha, das linhas, aliás, nós podemos direcionar a visão do espectador, né? Quando você faz um quadro assim, você o obriga a olhar ou para dentro, né? Ou para fora, mas dividindo a imagem aí em dois elementos, né? Mas nós temos aqui uma regra que é muito importante aqui, tanto no desenho quanto na fotografia também, que ela é muito usada, é a regra dos terços, né? Deixa eu fazer mais retinho aqui, que é a regra dos terços. Essa regra não é fácil a gente desenhar aqui no computador para vocês verem, né? Então, quando nós temos aqui, nós temos uma regra que a gente pode usar, que é muito utilizada aí no desenho e também na fotografia, que é a regra dos 3/3, né? Então, nós vamos usar aqui a regra dos 3/3, em que a gente vai dividir mais ou menos, eu não tô dividindo a olho, né? Logicamente que eu não vou fazer com o espaçamento aqui certinho, mas é só para demonstrar mesmo sobre o assunto. E nós temos aqui a regra dos 3/3, certo? Em que nos mostra que os pontos chave, os pontos de mais atenção, são os que existe a intersecção das linhas. Esses são os pontos de mais foco no olhar humano, tá? Então, sempre quando você for fazer um desenho, por exemplo, uma composição, você vai procurar trazer para esses pontos o elemento que, no caso, teria mais atenção, certo? Aqui tô fazendo um bonequinho feinho, mas é só para vocês entenderem como que funciona a regra, tá? Aqui a gente faz um cachorrinho, tá? Então esses ficam sendo os pontos focais da imagem, tá? Para você entender como que funciona a regra dos terços. Na fotografia, a mesma coisa, você vai ver lá com a aula da Aline, tem também a regra dos terços, e aqui é muito importante e muito útil para se fazer, no caso, aí uma boa distribuição na sua composição visual, né, de elementos. Então, outra coisa que a gente pode falar aqui nesse assunto é a respeito do peso visual de um elemento. Então, o que faz um elemento ter mais peso que o outro, né? Por exemplo, assim, se a gente pegar um elemento desse tamanho e pegar um elemento, desenhar ele de maneira maior, qual vocês estão vendo que tem mais peso visual? Logicamente é o maior, parece que ele é mais pesado, né? Parece que ele carrega mais a atenção, ele direciona mais a atenção pra gente no elemento que é maior aqui na nossa composição. Outra coisa que faz um elemento ter um peso visual maior, né, uma atenção maior, é a posição dentro de um plano. No caso aqui eu já tenho um plano
Então, se a gente posicionar o nosso elemento mais para baixo e mais para a direita, quanto mais para a direita e mais para baixo o nosso elemento tiver, mais peso visual ele tem. Então, automaticamente a nossa visão é atraída mais para esse campo do retângulo, do que eu colocar, por exemplo, uma outra imagem com o mesmo tamanho do outro lado da tela. Nossa visão vai se atrair mais para esse lado do plano, então isso é muito importante. Esse aqui ele tem mais peso visual do que esse outro elemento, tá? Outra maneira para a gente dar um peso visual aí, na hora de desenhar os nossos elementos, é a separação, né? Então, por exemplo, assim, se você desenhar elementos em grupo, juntinhos, assim, e desenhar um separado, este aqui vai ter mais peso visual. Por quê? Porque ele está sozinho, ele está isolado, né? Ele está tendo mais destaque do que, por exemplo, esse elemento aqui no meio que já está com bastante informação aqui do lado, né, em volta dele, e não dá tanto destaque para ele, mas este aqui tem um grande peso visual em comparação com o grupo, né, com a composição formando aí um grupo. Outra maneira para a gente dar o peso visual por exemplo, é a textura. Quando a gente coloca vários elementos iguais e a gente quer dar mais destaque ou mais peso visual para um desses elementos, é fácil. É só de repente a gente colocar uma textura neste objeto, tá? Obviamente, você olhando, você vai ver que este aqui chama mais atenção, ou seja, ele tem mais peso visual. Outra forma também de dar peso visual são as formas, né? As diferentes formas. O cérebro humano, ele tem mais facilidade em reconhecer figuras que são fechadas, né? E que tem alguma referência para o nosso cérebro, por exemplo, um quadrado. É mais fácil ele reconhecer um quadrado, no caso, ou reconhecer ou visualizar uma imagem dessa, do que, por exemplo, uma imagem incompleta, né? O cérebro não gosta, né? Então aí a gente acaba não atraindo a visão. Quem fica com mais peso visual são imagens que estão fechadas ou elementos que são reconhecíveis para o nosso cérebro. Então fica aí a dica para ter mais atenção nesses elementos. E também temos o nosso velho contraste, também, que é muito utilizado para dar o peso visual. Por exemplo, se a gente tem elementos, mesmo que sejam maiores, né? Deixa eu diminuir a bordinha aqui. Mesmo que sejam elementos maiores, perto de uma circunferência que esteja aí preenchida, essa circunferência preenchida, né, pintada, terá muito mais peso visual do que as outras abertas, né, mesmo elas sendo maiores. Outra maneira da gente ter o nosso peso visual também são as cores. Se nós temos elementos, mesmo que sejam iguais, novamente, mas tivermos um elemento
com uma cor diferente, obviamente, esse elemento que tiver a cor diferente vai ter um peso visual maior, certo? Do que as outras, do que as demais que não possuem cor ou uma cor menos chamativa. E com isso a gente termina a explicação sobre o peso visual. Mas ainda a gente vai ver alguns conselhos, alguns extras aí para falar sobre balanço, né, sobre equilíbrio da composição, que a gente pode destacar 3 tipos, tá? Que são eles: o desequilibrado, né? Composição desequilibrada. A gente vai fazer aqui um retângulo de novo. Deixa eu fazer outro aqui já para a próxima imagem, em que nós temos elementos desordenados. Opa, deixa eu pegar para o preto. Esses elementos, eles ficam aleatórios dentro da composição, tá? Então, isso seria uma composição desequilibrada. Ou a composição, ela pode ter equilíbrio, ela pode ser simétrica. Por exemplo, em que ambos os lados são simétricos. E nós temos ainda a composição equilibrada assimétrica. Deixa eu pegar aqui. Como que seria isso, uma composição equilibrada assimétrica? Vamos fazer aqui um quadrado preenchido. Que a gente aprendeu que ele tem, por estar preenchido, ele tem mais composição, aliás, ele tem mais peso visual, certo? E aí, neste outro lado, eu vou colocar um outro quadrado, mas sem preenchimento, com menos peso. E para equilibrar, eu vou colocar mais um quadradinho. Então, como que a gente fica sabendo que essa imagem ela é equilibrada, mas ela é assimétrica? Ela é assimétrica porque visualmente ambos os lados não são idênticos. Mas como a gente sabe que ela é equilibrada? Vamos imaginar que a gente está colocando uma balança aqui, ó, no meio, e colocar na balança. Quando eu coloco esses elementos preenchidos que parecem, né, visualmente, que tem mais peso visual, eles ficam equilibrados com esses outros elementos que não estão preenchidos, mas estão em maior quantidade. Então dá a impressão que eles ficam aí equilibrados na imagem. Legal, né? Outra coisa, gente, nunca divida, né, a imagem aí ao meio. Vou pegar uma linha que fica mais certinha, porque fazendo no mouse aqui na caneta fica mais difícil. Então, vamos supor, nunca pegue uma imagem, divida ao meio, né, e desenhe aqui no meio. E desenhe, no caso, no ponto focal aqui dessa divisão, né? Por quê? Porque a gente fica visualmente um desenho chato, enfadonho, né? Um desenho monótono. É por isso que a gente faz a regra dos terços, né? Dos 3 terços, para que o desenho fique mais atrativo visualmente. Deixa eu tirar essa linha daqui. Para que ele fique mais atrativo para os nossos olhos e nosso cérebro, né? Então, se a gente coloca aqui, sempre dividindo nos terços, a gente colocar os elementos,
posicionados corretamente, no caso, fica mais atrativo para os nossos olhos na hora da gente fazer a nossa composição. Outra coisa interessante para a gente comentar é, por exemplo, quando a gente for desenhar um rosto, sempre deixar um ar, né, como se fosse uma área aberta para onde a gente quer que a nossa visão seja direcionada. Então, por exemplo, aqui eu vou desenhar um personagem que está olhando para cá. Então, essa parte que é a direção para aquele onde está olhando, eu vou deixar aberto, eu vou deixar sem nada. Para quê? Para que a gente tenha aí uma perspectiva também a respeito do olhar do nosso personagem, né? Da nossa pessoinha aqui, que está sendo ilustrada na nossa composição. Outra coisa muito importante aí para a gente notar também seria o formato, né, que estaríamos fazendo a nossa composição. Então, por exemplo, assim, nós temos o quadrado. Quando a gente vai desenhar um quadrado, o que ele faz? Deixa eu tentar fazer mais ou menos o quadrado aqui. Um pouquinho maior. Aí. Então, o quadrado, ele nada mais faz do que chamar a atenção para ele mesmo, né? Ele nos chama para dentro dele, para ele mesmo. Já o horizontal nos faz ter a perspectiva de uma maneira mais ampla, de uma maneira lateral, né? Entenda que é diferente. O quadrado, a gente olha para ele, para dentro dele, de uma forma introspectiva. Já o retângulo é mais amplo, dá mais amplitude, de maneira que a gente cria uma certa perspectiva dentro da imagem. Então, o espectador, ele fica direcionado a ter o olhar nessa direção, tanto para cá quanto para lá, né? Já no vertical, no retângulo vertical, deixa eu apagar isso aqui. Faz com que os olhos se dirijam para cima ou para baixo, né? Dificilmente você vai ver um retângulo e vai direcionar os seus olhos, né, de forma horizontal. Você vai direcionar eles de forma vertical, ou para cima ou para baixo. Agora eu te faço a pergunta: que proporção de tamanho você escolheria para fazer um retrato? E para fazer uma paisagem, qual dos três você acha que ficaria melhor? Fica aí para vocês pensarem. Então, no caso, se eu tentar fazer um desenho, um retrato, né, de uma pessoinha aqui no modo horizontal, né, no retângulo horizontal, o que aparece? Parece que esse espaço aqui nos lados não foram utilizados, eles estão sobrando e ainda parece que falta espaço aqui embaixo para a gente terminar o nosso desenho. Não dá essa impressão? É a mesma coisa se eu fizesse uma paisagem nesse retângulo vertical. Não parece que faltam aí espaço nas laterais e sobra espaço aqui em cima? Então, realmente não é o formato ideal para se fazer uma paisagem, né? Então, gente, eu gostaria que vocês fizessem um exercício aí em casa desta aula, em que vocês vão desenhar 2 paisagens e 2 retratos.
um na vertical e outro na proporção do tamanho horizontal, tá? E para que a gente veja quais são as dificuldades e as vantagens de se utilizar aí cada um desses formatos. Cuidado, a gente não pode escolher a proporção, né, do tamanho, mas também a gente tem que tentar aplicar as regras dos 3/3, lembra? Ou pelo menos dividir nosso plano. Nesses 3/3 verticais e horizontais, a gente tem que tentar colocar nosso ponto de atenção na intersecção das linhas, lembra? E tanto os retratos como as paisagens, tanto na vertical como na horizontal, a gente tem que ficar perfeitamente balanceado, tá? Eu quero ver aí o que vai dar e postem aqui para mim, coloquem nos comentários qual que foi a complexidade e se vocês curtiram essa aula, muito importante, simples, mas de muita importância para quem quer fazer aí ilustração e bordado, respeitando a composição e o peso visual da imagem, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula.